Você sabia que a Lua tem sempre o mesmo lado voltado para a Terra? Vocês vão ver aqui, olha, em janeiro de 2001, qualquer um de vocês pode entrar na internet. E isso é outra coisa importante. Tudo que você vai ver aqui, você pode pesquisar por sua conta. Aliás, deve. Vocês veem a Lua nas fases de cada mês. Aqui é em janeiro. Podem ver, olha, cada dia, olha lá, a Lua continua com a mesma carinha. Esse é um fenômeno interessante porque há uma coincidência entre a rotação da Lua ao redor dela mesma e a translação dela ao redor da Terra. Ocorrem no mesmo tempo, no mesmo período. Então, toda a Terra sempre vai ver a mesma cara da Lua. Apesar disso, tem alguma coisa estranha acontecendo com a coitada. Vocês estão vendo embaixo a data, 14 de abril de 2011. Isto daqui foi filmado na Alemanha. Nós tiramos essas imagens, esses frames desse filme, e vocês veem que ali existe essa data, e logo depois, no frame seguinte, a data é dia 15. Mas é que, como é de noite, não é? A pessoa estava lá 10 horas da noite e tirou a foto. 4 horas depois, já era dia 15, ainda era de noite. 14, estava assim, dia 15, 4 horas depois. 14, 4 horas depois. Saturno, embaixo vocês estão vendo essa área iluminada, que é um dos polos de Saturno, chamada aurora boreal, aurora austral. Aí são partículas ionizadas que vêm do vento solar e que caindo na estrutura gravitacional e no campo magnético dos planetas, que tem uma carga de defesa magnética, um campo de defesa magnético, acabam migrando para os polos e produzem, não só na Terra, esses campos luminosos. Saturno. Observação astronômica de dezembro de 2010. Para espanto dos astrônomos, Saturno parece estar em um processo de incandescência. Esta primeira foto é de um telescópio, e aqui com aplicação de filtros para infravermelho, coisas do tipo. É a mesma foto, no mesmo momento, só que com os filtros, eles vão extraindo outras informações. E eles estão surpresos com isso daqui. Parece que Saturno está começando a pegar fogo. E há uma tempestade nunca vista, na qual cabem mais de 16 terras, que é aquele foco brilhante que aparece na foto anterior. Além disso, observatórios do mundo todo estão constatando que Saturno está em uma posição incorreta. Do lado esquerdo, vocês vão ver um programa de computador que mostra os planetas na sua órbita normal, a sua posição. São programas de computador como o Stellarium, como o Google Sky, como o World Wide Telescope. Qualquer pessoa pode tê-los no seu computador, eles são gratuitos, você baixa da internet. Você então vai ter, do seu lado esquerdo, a posição do planeta Saturno, de acordo com o programa de computador. E do lado direito, uma fotografia tirada do mesmo lugar de onde se está acessando o programa de computador com um telescópio. Este estudo foi traduzido pelo nosso querido companheiro Norberto Zaccotegui Lage. É um estudo que tem mais de 90 páginas, realizado por um grupo de astrônomos espanhóis, ingleses, que está neste site, interviewerwordpress.com. Se você quiser anotar, poderá fazê-lo e poderá navegar. Encontrará isso em inglês na data do dia 3 de agosto de 2011. A imagem, então, de Cape Girardeau, no estado do Missouri. Ali há um observatório astronômico. Lá eles fizeram esta visualização com o telescópio. E aparece isso. Do lado esquerdo, o programa Stellarium mostrando como Júpiter deveria estar segundo as regras normais. Do lado direito, a fotografia de Júpiter vista pelo telescópio. Desculpa, de Saturno.
1º de junho de 2011, 10h15 da noite. 30 de junho de 2011, no mesmo local. Saturno deveria estar inclinado como mostrado no momento de tempo, local e data do Stellarium, aqui. Mas olha como ele está. Observatório GLP, estado da Flórida, Estados Unidos. Confirmação das imagens de Saturno em 25 de maio de 2011. Aqui, como o Stellarium mostraria, e ao lado, como foi visto neste outro observatório na Flórida. Observatório na Austrália. British Astronomical Association. Na Austrália, como, segundo a explicação do artigo, por estarem os visualizadores no hemisfério sul, a posição dos anéis de Saturno ela é vista diferente de quando se está no hemisfério norte. Aqui, como ele deveria estar no Stellarium, e ao lado, como ele estava sendo visto. Ali estão as datas, 4 de junho de 2011, horário UTC, os graus, tudo embaixo da foto. Este planeta é um planeta gasoso, ou seja, tem a atmosfera muito intensa, e essas são faixas de nuvens, cada uma com uma cor diferente, mas sempre deste jeito. Estas são características do planeta Júpiter. Mas, notaram alguma coisa? Desaparecimento de uma faixa de nuvens do hemisfério sul. Aqui vocês veem Júpiter antes, 4 de agosto de 2009. Aqui você vê quando a foto foi feita agora, em 2010, 8 de maio, sem nada aqui, ó. A faixa de nuvens coloridas desapareceu. E Vênus, outro planeta. Acontecendo alguma coisa diferente? É uma das luzes mais intensas que nós temos no nosso céu. Vocês vão ver aqui, no hemisfério sul de Vênus, uma mancha branca, que foi vista, foi fotografada com bastante dificuldade, até pela distância, mas ela é indelével, você vai vê-la com clareza. Essa mancha não existia, começou a existir de repente. 20 de julho de 2009 é a data. Uma possível tormenta com luzes brilhantes, não é? Na atmosfera, em movimento. E Conois, veja só, não tem nada a ver de atmosfera aqui, hein? Estamos falando de movimentação do polo norte magnético. O polo norte não está mais onde deveria estar. Vocês sabem que a Terra é um dínamo. E com o movimento do magma, que é ferro fundido, ferro líquido, girando ao redor do núcleo, ele produz um campo magnético que tem uma orientação norte e sul. Ela estava sossegada. O polo norte magnético se deslocou muito pouco desde a época em que ele foi descoberto, que foi em 1831. Depois, em 1904, o polo começou a avançar rumo ao nordeste, num ritmo constante de 15 km por ano. Em 89, o polo norte, o seu deslocamento acelerou-se, e em 2007, cientistas confirmaram que o polo está agora galopando na direção da Sibéria a um ritmo de 55 a 65 km por ano. E olha que interessante, além deste problema magnético que altera a orientação, já ouviram falar daqueles cardumes de baleias, golfinhos, que de repente morrem todos, atolados? Como é possível que animais que vivem a vida toda fazendo os mesmos caminhos, orientados pelas linhas magnéticas da Terra, errem o caminho e vão parar no meio de um banco de areia, em uma ilha, em uma praia? E isto se explica com a alteração das linhas magnéticas, que antes eram as linhas que levavam estes bandos, estes
grandes grupos de animais a determinados pontos migratórios, mas que agora os está levando para outro caminho. O que poderia estar causando estas anomalias por todo o sistema solar? Não é só aqui na Terra. E as mudanças climáticas? Estariam sendo produzidas somente pela queima de combustíveis fósseis? Por que motivo os países mais desenvolvidos e, portanto, os mais poluidores do mundo não diminuem suas emissões e não cumprem as metas de restrição de poluentes? Eles não querem saber. Eles querem que todo mundo pare de cumprir, pare de gastar a sua energia, pare de poluir a Terra. Mas eles mesmos não fazem nada. Continuam poluindo. Por que será? Será que é porque sabem que, na verdade, todas essas mudanças não têm nada a ver com o aquecimento global? Mesmo que exista o aquecimento global pela queima de combustíveis, se vocês procurarem na internet, vocês verão um documento oficial de 90 cientistas alemães que escrevem uma carta à primeira-ministra Angela Merkel, informando o gabinete da primeira-ministra de que, segundo eles entendem, nos estudos que estão fazendo, a Terra está esfriando e não esquentando. E eles assinam lá 90 cientistas. Você vai ver esse documento em inglês, em alemão, em alguns lugares está traduzido. Estudos científicos publicados pela Universidade de Cornell, Estados Unidos. Relatividade geral e cosmologia quântica. Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lório, é o autor. Nós não estaremos tratando desses termos, porque são termos bastante técnicos, mas fizemos a tradução e encontramos na parte em vermelho uma informação importante. Eles estão dizendo que estão estudando os movimentos da Lua, a excentricidade da Lua, a mudança de posicionamento já há 38 anos mais ou menos. E que ela está apresentando variações estranhas. Agora, por que estas variações estão ocorrendo? Uma das hipóteses que o pesquisador Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lório, está aventando é essa que está em vermelho. Um candidato newtoniano potencialmente viável para causar esse fenômeno seria um objeto transplutoniano maciço. Planeta X, Nêmesis ou Tyche são nomes que estão se atribuindo a uma massa dessas que poderia causar isto. Uma vez que, na verdade, esta massa iria afetar com uma variação que não desapareceria a longo prazo. Esta é uma das hipóteses possíveis. Já ouviu falar em Crop Circle? Em 91, dois velhinhos aposentados de Preston Higgs, chamados Doug e Dave. Olha a idade deles, ó. Doug tem, não sei quanto tem, mas nasceu em 1929. E o amigo dele nasceu em 1924. Eles, dos dois, procuraram a imprensa britânica em 91 e reclamaram para ele. Não, esse negócio que vocês estão mostrando na televisão, nós é que fazemos. Aqui, ó, nós é que fazemos. Desde 78 a gente fica amassando barro, fazendo os desenhos. E agora vocês ficam falando que é coisa de extraterrestre, que é coisa de não sei quem. Que nada, fomos nós que fizemos. Bom, legal, vamos ver os caras. Na foto à direita eles estavam se preparando, na foto à esquerda estavam fazendo, olha lá. Mas só que quando os jornalistas puseram os dois caras, os dois velhinhos na frente deles, não é? Pediram para eles fazerem, então aí começou aquela história, né? Nós fazemos, mas é desse jeito aí, aquela coisa meio mal ajambrada, mal acabada, sem qualquer precisão e com poucos metros de diâmetro. Só que isso aí ninguém falou para você, né? Só falaram que descobriram quem que fazia os Crop Circle. Os dois velhos de quase 70 anos. Diz uma coisa para mim. Você que está vendo isso, você acredita mesmo que esses dois quase septuagenários, sozinhos, em poucas horas e no escuro, construíram isto aqui?
Os dois estão precisando de cadeira de roda, quase. Eles vão construir esse negócio como? Agora, se você prestar bem atenção, olha, lá no miolo tem umas manchinhas. Embaixo tem outros cisquinhos. Aqui, ó. E aqui do miolo. Isso é gente. Olha o tamanho das pessoas no Crop Circle. Quando aparecem essas coisas que você não consegue ver direito do chão, mas você vê que foi amacetado, tem um monte de gente lá da nova era, do New Age, dos resolvidos do negócio. As pessoas estão ali, ó. Você acredita que foram aqueles dois velhinhos que fizeram isso? No escuro, de noite. Tem alguém que acredita aqui? Levanta a mão. Eu pego um pedaço de papel aqui, no claro, dou uma caneta, e você tem até o fim do seminário, até amanhã, até o seminário da semana que vem, para fazer à mão, sem errar, esse desenho. No claro. Alguém se habilita? Ou isso? Olha as pessoas ali dentro. Acha que isso foi feito por dois velhinhos de quase 70 anos? Ou isto? Esse é um dos maiores Crop Circles que já foi identificado. Se você contar o número de bolas, está mais ou menos por volta de 400 bolas. 400 círculos, de diversos tamanhos, todos eles numa posição específica. E lá no meio tem um cisquinho também. Pode ver o tamanho do cisquinho no meio, ó. Uma pessoa. Ou isto. Tem uma bola grande no meio, uma pequenininha do lado, 3 bolas lá no fim. E o resto é só risco que tem os dentes, ó. Esses riscos que vocês estão vendo paralelos, esses riscos são da própria cultura por onde passa o trator. Então isso é feito pelo homem. O resto não. O resto não se sabe por quem foi feito. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó. Esse é o número π. Aí só tem um pedacinho de uma única unidade, verde. Depois tem 4 unidades em roxo. De novo, uma unidade em amarelo. Aí mudou a linha e ele vai seguindo essa linha em azul. 1, 5. Aí mudou aqui de novo. Foi para esse amarelo. Até o 9. Aí ele muda de novo. Volta para o roxo. 2. E assim ele compõe todos os números do π. E para não deixar barato, ainda põe os 3 pontinhos. Olha aí. Estão mostrando que eles sabem, conhecem esses números, conhecem e sabem transmitir uma mensagem que nos indique nas plantações esta ocorrência. Agora, vocês viram que um é de 24, o outro é de 29, não é verdade? Mas eles podem ser que estejam mentindo a idade. Porque você vê, olha, eles já estão fazendo isso desde 1678. Os dois juntos. É que naquela época achavam que eles eram o diabo. O jornal que vocês estão vendo aí é da Inglaterra, está aqui embaixo em vermelho, é datado de 1678. E nessa data já estão dizendo, olha, tem um diabo que está fazendo um desenho na plantação, ó, chamado de demônio ceifeiro. Ah, não dá para ser os dois. Já foram catalogados mais de 10.000 Crop Circles em 29 países. Características que você encontra no Crop Circle. Os círculos são formados por uma energia que altera a estrutura molecular da planta, sem danificá-la, modificando também a taxa e o padrão de crescimento. A energia envolvida parece ser benigna, mas não é usada neste planeta. Para fazer esses desenhos, a energia que é usada não é normal aqui. Existem formações de Crop Circles que irradiam, emitem uma onda de aproximadamente 5,7 Hz do espectro eletromagnético. Às vezes, coincidem com o avistamento de luzes estranhas e objetos voadores não identificados. Após a colheita, a forma dos círculos fica gravada na terra durante pelo menos 6 meses. Em alguns casos, não em todos, em alguns casos. Agora, quando é o Doug e o Dave que vão lá, isso não acontece. Por
Porque existe um monte de gente que ficou famoso fazendo essas fraudes. Então, quando é fraude feita pelo homem, com um pedaço de pau, uma cordinha, esse negócio não ocorre. Essa alteração na Terra não acontece. Em algumas formações, as bússolas giram mostrando uma anomalia magnética. A plantação de fora da formação tem características diferentes daquelas plantas que estão no interior da formação. Os círculos aparecem nas plantações de trigo, cânula e cevada. Seus caules, que normalmente quebram quando são entortados, nas áreas onde o fenômeno acontece, chegam a ser entortados em 90 graus, sem quebrar. Parece que eles criam um tipo de calosidade, uma força muito intensa, os dobra sem quebrar, e eles não podem voltar a ser o que eram. Eles ficam com aquele calo. Se nenhuma pessoa entrar na formação, as plantas continuam crescendo normalmente, dobradas. E o dono do terreno lá não perde nenhum grão na hora de colhê-los. Depois disso começaram a aparecer o quê? Surgir mensagens. Vocês estão vendo um Crop Circle do dia 15 de julho de 2008. Parece o sistema solar? Ou não? O interior, nós temos aí o Sol, o sistema solar interior com os 4 planetas interiores, e obviamente fora de escala, né? Porque não dá para fazer um Crop Circle com escala exata do universo aqui. Os planetas exteriores, os gigantes gasosos. Aí vocês veem os nomes. A posição, Urano, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus. Embaixo, Saturno, Marte, Plutão, Netuno. E tem um negócio esquisito aí metido no meio da conversa, que eles não sabem o que era. Uma marca diferente, que aqui, quem fez este slide, este estudo, colocou o nome de Hercólubus, um planeta que os esotéricos dizem que estaria se aproximando. Entre outras religiões ou outras culturas também eles denominam de outra forma. Mas olha que interessante, esse é um pequeno gráfico, tirando o desenho do chão, eles fizeram o desenho num pedaço de papel e você vê a posição dos planetas. Agora você vê aqui uma coisa interessante. Se você pega um gráfico do sistema solar, que você pega desses programas astronômicos, você vai e leva o sistema solar para o dia 21 de dezembro de 2012. E aí você descobre uma coisa interessante. Que o que está desenhado no campo é exatamente a posição dos planetas, todos, no dia 21 de dezembro de 2012. Isso surgiu da noite para o dia, como todos os outros, da noite para o dia, no escuro. Aqui, 7 dias depois, apareceu num outro lugar este outro Crop Circle. Aqui ele está mostrando já um Sol um pouco dilatado, ele inclusive abrangeu órbitas mais internas de Mercúrio e Vênus, parece. Temos os planetas externos. Mas olha que interessante. Aqui vocês veem um corpo que não está no sistema solar, que está fora do sistema solar. Esta outra figura ao lado, ainda ninguém chegou a uma conclusão adequada sobre o que seria. Alguns dizem que tem aí a órbita da Lua perto da Terra, outros dizem que tem o calendário maia, esses símbolos aqui seriam do calendário maia, estes outros embaixo seriam símbolos sumérios. Olha que interessante este outro Crop Circle de 2008. E se você observar, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ter um centro onde há um corpo desenhado grande e ao redor dele outros corpos menores, indicando que é um centro onde tem gente que gira em volta dele. Aquilo que poderia ser o Sol e os outros planetas. E você vê o quê? Você vê uma coisa muito pequenininha que vai ficando grande. E quando vai ficando grande, começa a aparecer um outro corpinho perto. Ó. Se você precisa representar em 2 dimensões algo que acontece em 3 dimensões,
Você tem que usar esse tipo de tamanho diferente para poder dar esta ideia. Aí veja só que legal. Esse aqui é o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O radiotelescópio é uma antena que emite sinais de rádio para a estratosfera, para fora da Terra. Carl Sagan e Frank Drake são cientistas, eram cientistas do projeto SET da NASA. SET é o projeto que busca as captações de sinais de rádio que venham de fora. E, obviamente, quando você tem um sinal de rádio, isso indica que se este sinal tiver uma lógica e uma repetição, ele está sendo produzido por uma fonte inteligente. Os dois prepararam uma mensagem em código binário, usando a frequência do telescópio. Esta mensagem está aqui, para vocês verem neste pequeno folheto. Vocês veem, cada linha tem um significado. Fizeram isso, Carl Sagan e o professor Drake, e enviaram ao espaço, através do radiotelescópio de Arecibo, em 1974. Primeira linha, o sistema decimal que a gente usa na Terra. Segunda linha, átomos que compõem a vida na Terra: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Terceira linha, elementos do nosso DNA, usando símbolos para dizer desoxirribose, fosfato, adenina, timina, citosina e guanina. Depois, embaixo, a estrutura do nosso DNA, com o número de nucleotídeos, tamanho aproximado do código genético e as nossas hélices do DNA. Na linha de baixo, eles fizeram um padrão e mandaram em código binário a forma, o tamanho e a população da Terra. Aqui você tem o ser humano, como ele é. Aqui a sua altura média de 1,78 m. E aqui, na época, a população em 74, que era de mais de 4 bilhões de seres encarnados no mundo. Depois, embaixo, tem o Sol, nesse quadrado amarelo. Mercúrio, Vênus, aí tem um buraco. Eles indicam que a Terra é de onde está saindo essa mensagem, colocando a Terra fora da linha, em azul. Estão vendo? Acima está a Terra. É a única que está fora. Qualquer pessoa que receba isso vai ver. Depois, embaixo, tem o quê? A antena do radiotelescópio de Porto Rico, de onde veio o sinal, ou de onde foi mandado o sinal. 27 anos depois, 14 de agosto de 2001. Em Sheboygan, em 14 de agosto de 2001, Sheboygan era o maior radiotelescópio da Inglaterra. Ao lado desse grande radiotelescópio do projeto SET, surgiu isto. Do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo um crop circle. Isto que vocês estão vendo são moitinhas, feitas no solo. Só que quando você está no nível do solo, você não vê nada, você não sabe o que é aquilo. É um monte de moitinha, uma maior, outra menor, uma mais larga, outra mais estreita. E então, visto de cima, tira-se a fotografia, e aí então, usando técnicas de pixelação, de fotografia, as pessoas, os homens estudiosos, deram uma desfocada para que a gente pudesse enxergar melhor o que significa aquilo. Isso está no chão. Isto foi o primeiro crop circle de Sheboygan, em 2001. 3 dias depois apareceu isto, no mesmo lugar, em 2001. Olha só. Aqui vocês estão vendo a antena de Sheboygan. Veja o tamanho disto. Aqui você vê o telescópio ainda de longe, vê ele na sombra. Veja como ele é enorme. E olha o tamanho disso no campo. Feito da noite para a manhã. Você olha o campo, não tem nada. Vai dormir, no dia seguinte levanta, está tudo lá. A mensagem de 2004 e a mensagem de 2001. Olha só que a mensagem de 2001 é feita muito semelhantemente à mensagem de 2004. Toda por linhas, quadradinhos. Olha só. Vamos ver o que significa? Primeira linha. Quem respondeu essa mensagem disse que aonde ele vive também as bases
de 1 a 10 aparecem no seu sistema de cálculos. Os elementos primários para a vida, na linha de baixo, foram mudados, mantendo todos os que nós tínhamos enviado, mas acrescentando à forma de vida deles o silício, além daquilo que nós temos que compõe o nosso corpo, carbono, oxigênio, fósforo, etc. Além disso, eles também têm silício. Terceira linha, composição do nucleotídeo deles, ela permaneceu, mas a quantidade é diferente da quantidade que nós temos. Quarta linha, eles representam um DNA diferente do nosso, inclusive com 3 hélices de DNA. A anatomia mostrava que quem estava respondendo tinha baixa estatura, tinha a mesma forma humana, com braços, pernas e tronco, mas media aproximadamente 100 centímetros, 1 metro. Que a população do mundo onde eles viviam era de 21 bilhões de habitantes. E que aqui embaixo você vê o local de onde eles estão dizendo que eles provêm. Certamente não é o sistema solar, porque a representação é diferente. Parecem habitar 3 estrelas, ou 3 planetas, ou 3 locais nesse sistema, porque há 3 lugares fora da linha. Estão vendo? Mas na nossa mensagem, nós mandamos nesta parte o desenho do telescópio, ou do radiotelescópio. E se esta lógica prossegue, porque eles entenderam a lógica, estão respondendo na mesma sequência, haverá de ser essa de baixo também a fonte emissora dos sinais que produziram isto. Essa é a parte inferior. Quando eles ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que era isso, eles se lembraram de uma coisa. 1 ano antes dessa data, exatamente 1 ano, apareceu no dia 14 de agosto de 2000, no mesmo local, um misterioso e inexplicável desenho. Isso aí. Ninguém sabia o que era. Um crop circle. Até então ninguém tinha ideia do que se tratava. 1 ano antes. Aí quando chega a mensagem 1 ano depois, olha só aqui, ó o tamanho do bicho. Aí você compara o desenho que eles fizeram com o desenho que estava no campo e você observa como eles são idênticos. Quem desenhou isso 1 ano antes já sabia o que estava querendo dizer. Nós vamos mandar para vocês uma prévia, um tira-gosto. Vocês não vão entender nada do que vocês vão ver, mas daqui 1 ano vocês vão entender. Isso significa que eles já tinham recebido a mensagem, quem seja lá quem for,